aí, pessoal? Bem-vindos ao podcast da Aventuras na História. Eu sou a Vitória Giarini e hoje a gente trouxe uma convidada super especial para falar sobre os looks do Oscar. Isso mesmo, galera. A gente vai conversar com a Laura Vi, que é especialista em História da Moda. Laura, eu queria aqui começar agradecendo a sua participação hoje, né? Pra gente bater esse papo super gostoso que eu particularmente amo sobre os looks do Oscar, sobre todo o glamour que existe por trás dele, enfim, queria te agradecer aqui hoje. Obrigada, Vitória. Sempre é muito legal, né? A gente, nessa época do ano, começar a olhar, não só, é claro, para os melhores filmes, melhores diretores, melhores atrizes e atores, mas também para o look deles, porque realmente o mundo inteiro espera por esse momento de glamour. E agora que a gente está finalizando essa pandemia, todo mundo está saindo do isolamento social, Vitória, muito bacana a gente poder, assim, vislumbrar possibilidades, o glamour, curtir coisas e, de repente, se inspirar nesses looks para criar nossos looks no dia a dia mais simples, mas também bacanas, né? Aqui para começar, justamente você falou isso, né? Os olhos do mundo ficam voltados para as artistas, para todo mundo, né? Os looks que eles vão usar. Mas sempre foi assim ou isso começou de um tempo pra cá, né? Sempre foi assim? Conta aqui pra gente. Não, Vicky, não foi sempre assim. Em 1929, na primeira edição do Oscar, ele foi um pouco mais simples. Houve um jantar elegante, mas, inclusive, a primeira vencedora do Oscar de melhor atriz, a Jane Gaynor, estava usando uma saia curta até o joelho, sapatinhos baixos e uma meia soquete. Então, muito interessante como ainda não se preparavam para uma festa de gala, não houve todo esse processo que hoje nós temos. Então, ao longo do tempo, o Oscar foi ficando cada vez mais exigente, o público começou a ficar mais curioso sobre, é claro, os looks das atrizes, e elas começaram a se sofisticar um pouco mais. Mas esse primeiro Oscar teve essa questão muito interessante da Jane usar uma roupa praticamente do dia a dia para receber a sua estatueta. E uma coisa importante também que a gente tem que ressaltar aqui, que a moda, ela sempre teve um papel importante na sociedade, né? A moda é como a gente se vê no mundo, né? Também conta um pouco da personalidade de cada pessoa. E também, óbvio, também tem questões de ativismo, né? A moda é uma identidade, né, basicamente. Sim, a moda reflete o que o ser humano está pensando e precisando naquele momento, naquele espaço de tempo. Então, se hoje a gente usa blusas com calças, é porque em algum momento foi necessário cortar o vestido da mulher, que eram vestidos inteiriços, complicados de vestir e que não eram práticos para o dia a dia, quando a mulher começou a trabalhar vamos falar assim, principalmente no século XX, ela já precisou roupas mais funcionais. Então, tudo isso vai sendo adequado ao espírito do tempo, Vitória. Então, é claro que, num primeiro momento, já havia, sim, roupas extremamente sofisticadas naquela década de 20, quando o Oscar foi criado. Mas ainda não se tinha essa festa tão específica, tão sofisticada quanto nos dias de hoje. E tem um look aqui que eu queria que a gente comentasse, que, sim, acho que é um dos meus preferidos. Foi a que Natalie Portman usou em 2020 no Oscar, né? Ela usou uma capa em protesto pelas diretoras que não foram indicadas na premiação. Eu queria que você comentasse sobre esse look, a repercussão dele, né? Enfim, também contasse aqui pra gente um pouquinho, né, da história da marca, né, da grife, no Oscar, assim, também. Sim, Vitória, naquele dia, naquela edição de 2020, a Natalie Portman teve uma posição política ao usar um vestido Dior, lindíssimo, super feminino, mas com essa capa, com os nomes das diretoras não indicadas para o Oscar de melhor direção. É claro que a posição dela foi feminista e muito bem-vinda nesse momento em que a gente precisa dar mais atenção para o trabalho das mulheres, mundialmente falando. Então, a diretora de criação da Dior, com certeza, juntamente com a Natalie Portman, criaram juntas, esse momento aí do Oscar. A Maria Grazia Chiuri, que hoje é a diretora de criação da Dior, uma vez que Christian Dior morreu já há décadas, né? Então, ela é uma italiana que está à frente dessa grife francesa. Então, tudo isso também faz uma grande diferença e a Natalie Portman acertou nesse look. Ela estava belíssima, na verdade. Ela estava maravilhosa, né? E isso repercutiu no mundo inteiro e foi um grande marco, assim, também do feminismo, até porque a gente mostra
mostra mais uma vez que a moda, ela precisa ser inclusiva, ter esse papel fundamental de protesto, ativismo, enfim, eu acho, assim, fenomenal. E já aconteceu isso outras vezes, né, ao longo da premiação, né? Sim, muitas atrizes são ativistas políticas ou têm uma opinião bem forte. Então, muitas vezes não pelo figurino, mas pelo speech, pelo discurso. Então, muitas delas vão à frente da câmera, trocam, não leem o TP é aquele teleprompter que fica na frente das atrizes. É claro que a gente não percebe em casa, mas elas estão lendo um texto pré-concebido. Então, muitas delas simplesmente não leem aquele texto, ou leem, mas aí, no seu discurso de melhor atriz, ou enfim, quando tem uma oportunidade, enfiam ali uma observação, uma crítica ao governo norte-americano, ou alguma guerra que esteja acontecendo. Eu acredito que atualmente a gente vai ter o Oscar acontecendo agora, a gente vai ter alguma questão envolvendo a guerra da Ucrânia. É claro que isso não está sendo planejado, mas muitas vezes um discurso político é bem-vindo. Exato. E um dos looks, assim, preferidos, né, e que também revolucionou bastante, até me perdoem se eu estiver falando o nome errado, né, o sobrenome errado, mas em 1969, a Barbra Streisand, falei certo? Falou certo, Barbra Streisand. Muito bem. Ela usou um look transparente, né? Isso revolucionou o final da década de 60, começo dos anos 70, né? E ela chocou todo mundo, ela chocou, assim, a sociedade norte-americana naquela época, né? Então conta aqui também pra gente um pouquinho sobre esse look, que eu acho muito importante a gente ressaltar. Então, a Barbra Streisand, como todo mundo sabe, né, é uma grande cantora, já era conhecida, mas ela estava ainda no início da carreira dela. Então, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por Funny Girl, e juntamente com Katharine Hepburn, que era outra atriz já consagrada. Então, as duas dividiram esse Oscar de melhor atriz. E a Barbra Streisand acabou usando um traje, a gente não pode nem falar que era um terno, mas um traje de blusa e calça com transparências. Isso na década de 60 ainda era um pouquinho tabu. Mas ela disse, na época, que ela não percebeu que a roupa iria ficar transparente nas luzes do palco. Então, ela meio que justificou aquela roupa um pouco diferente com isso. Mas ela é uma artista que tem a possibilidade de usar o que ela quiser. E quanto mais se fala de uma atriz, de uma artista, de uma cantora, enfim, que está nos palcos com uma roupa diferenciada, é claro que mal não vai fazer, porque tem aquele lema, né, Vitória, que é assim, ó, fale de mim, fale mal, mas fale de mim, né? Uma coisa parecida, ou seja, né, não deixem de falar de mim porque eu preciso dos holofotes. Exatamente. Fazendo aqui uma ponte com dois looks, né? Audrey Hepburn e Lady Gaga. Não, são duas pessoas bem opostas, mas que a gente vai conseguir conectar aqui hoje nessa conversa. Em 1954, a Audrey Hepburn, ela usou um vestido da Givenchy. Falei certo também? Givenchy. Sempre, gente, tem alguns nomes que a gente confunde. São mais difíceis, são mais difíceis. Givenchy, francês. Mas sem problemas aqui. A Audrey Hepburn, né, ela é eterna bonequinha de luxo, né? Ela usou um vestido clássico, né, um estilo meio romântico, assim dizendo. E eu queria que você comentasse também um pouco sobre esse look, e aí a gente vai fazer uma ponte daqui a pouco com a Lady Gaga, né, gente? Pra vocês entenderem essa ligação um pouco improvável. Essa conexão, né? Sim, a Audrey Hepburn recebeu o Oscar de melhor atriz por A Princesa e o Plebeu, em 1954. E ela já tinha como parceiro de longa data para os figurinos dos filmes que ela fazia, o Hubert de Givenchy. Então, ele sempre vestia, ou grande parte dos figurinos dela nos filmes. Neste caso em especial, ela não estava de preto, que era uma das cores que ele sempre produzia para ela, Vitória. Ela estava de branco para receber o Oscar. Num vestido extremamente feminino, cinturinha fina, uma graça. Mas enfim. Parecendo uma boneca mesmo. Parecia uma boneca. A gente chama a eterna bonequinha de luxo, exatamente, a Vitória comentou, porque ela fez este filme que ficou consagrado para o resto dos tempos, né? Bonequinha de Luxo, um filme muito lindo com Audrey Hepburn. Mas neste caso ela recebeu com o filme A Princesa e o Plebeu. De qualquer maneira,
ela, com essa parceria incrível, com um dos maiores costureiros do momento, o Bert de Givenchy, ela sempre usava muito o preto. Então, a gente entra agora nessa questão que você quer colocar sobre a Lady Gaga. Pode pôr aqui. Aqui, uma grande fã aqui da Lady Gaga presente aqui. Em 2019, a Lady Gaga, ela ganhou como canção original Shalom pelo filme Nasce Uma Estrela. E na ocasião, ela tava usando um vestido todo preto, um cabelo coquezinho, até lembrando um pouquinho também da nossa eterna bonequinha de luxo aqui. E ela usou um colar da Tiffany, né? Que tava num cofre há muito tempo e que tinha sido usado originalmente pela Audrey Hepburn. Queria que você comentasse aqui também um pouquinho, né? E como que isso resgata um pouco do passado, presente, como que isso se mescla e se une de uma forma tão belíssima. Tão bonita, né? Como é que se mescla? Basicamente, como eu falei, a Audrey Hepburn usava, então, muitos vestidos pretos concebidos pelo Bert de Givenchy. No caso, anos depois, a Lady Gaga, usando o mesmo colar da Tiffany que a Audrey Hepburn tinha usado na divulgação do filme Bonequinha de Luxo. Este colar, Vitória, é uma coisa, eu vou fazer um adendo para contar um pouquinho sobre ele. Ele merece até um destaque especial. Merece um destaque. Essa pedra que faz parte do colar é um diamante amarelo que foi descoberto na África no século XIX e foi comprado pelo Tiffany, pelo criador da marca Tiffany de joalheria. E ficou, claro, no acervo da marca durante todos esses anos. Ele foi concebido em diferentes modelos, com outros diamantes, para fazer algumas peças da joalheria, sendo que a Lady Gaga foi a terceira pessoa, então, a usar um colar com o diamante amarelo Tiffany, que é um diamante enorme. Então, esse diamante de 128 quilates, que é uma pedra deslumbrante, não pode sair dos cofres da joalheria. Então, basicamente, apenas foi tirado por conta de Lady Gaga, que se imaginava já que ganharia o Oscar pela canção original Shallow, que era lindíssima, é maravilhosa. Então, a Tiffany refez o colar com outra concepção, outro design, e ficou lindíssimo na Lady Gaga. Ficou maravilhoso. É claro que aí houve todo um entendimento sobre o look de Lady Gaga, já que ela estava fazendo como se fosse uma homenagem informal à bonequinha de luxo, que tinha usado da última vez nos anos 50, esse colar. Ela usou também um look que lembrava os looks de Audrey Hepburn. Então, Alexander McQueen, a grife Alexander McQueen, criou para ela esse look justo, sem alças, com luvas, muito sofisticado e ao mesmo tempo simples, que era realmente o perfil da Audrey Hepburn. Então, é isso que une as duas. Vamos falar assim, um figurino mais moderno, mas que lembra os figurinos extremamente femininos e classudos de Audrey Hepburn anos antes, e o colar que une as duas. Afinal de contas, a gente pode falar, as duas são grandes, foram, no caso de Audrey, que já faleceu, e Lady Gaga, uma grande estrela que tem até mais talentos, vamos falar assim, do que Audrey Hepburn, porque ela canta, ela dança, representa, ela produz e ela escreve as suas próprias músicas. Então a gente pode falar que Lady Gaga deu um up ainda maior naquele colar. Não, e eu vou falar aqui uma insatisfação minha, pessoal, porque eu estou inconformada, né, não sei você, que ela não foi indicada ao Oscar esse ano por Casa Gucci, né, pela grande interpretação dela no filme. O que você acha disso, Laura? Então, eu acredito que há grandes atrizes sendo indicadas, né? As atrizes indicadas neste ano são realmente muito especiais. A Lady Gaga fez um trabalho belíssimo em Gucci, também gostei muito. Agora, não sei até que ponto para ganhar um Oscar de melhor atriz, porque as atrizes que são indicadas esse ano são, assim, grandes nomes, como Nicole Kidman. Sem dúvida, né? Como a Nicole Kidman, que já ganhou Oscar. Olivia Colman já é ganhadora de Oscar. A Kristen Stewart, que está concorrendo pela primeira vez por Spencer. Você gostou do filme? Eu adorei. Assim, a atuação dela foi impecável. E ela ficou muito parecida com a própria princesa, né? Ficou. Ela ficou com um look muito parecido com a princesa Diana. E além dela, a gente ainda tem a Penélope Cruz, que também é outra consagrada, e a Jessica Chastain. Então, bom, enfim, não sei se a Lady Gaga se sairia bem perto de todas essas atrizes, mas a Lady Gaga, sim, está fazendo um trabalho muito bom
como atriz. Também falando um pouquinho, né, das artistas modernas e algumas marcas clássicas também, né? Em 2020, a Billie Eilish usou Chanel. E, assim, é um dos looks mais bonitos que eu já vi, né? Não sei vocês, mas ela usou tênis pra começar, uma calça branca, é um estilo casaco também, né? Enfim, ficou muito bonito esse look. Comenta aqui pra gente. Então, a Billie Eilish é uma menina, começando por aí. Ela sempre gostou de usar moletom, né, Vicky? É bem assim, a cara da juventude dos dias de hoje, que usa roupa larga, moletom, tênis. Não estão usando muito salto alto, essa garotada. E a Billie, por mais que seja uma grande cantora e premiadíssima, ela é uma garota. Então, quando ela foi nessa premiação do Oscar, foi muito interessante, porque ela usou realmente um look Chanel, que você imagina que seria um vestido extremamente bem cortado no corpo. Não, ela usou aquele estilão, ela colocou roupa oversized, veio de tênis e veio com esse perfil que é o dela, as unhas bem compridas, o cabelo pintado. Então, ela ali está representando a nova geração que também usa Chanel. Porque se você for pensar, a Chanel é centenária, a Chanel veste as mulheres mais elegantes do mundo, enfim e tal, e veste também a nova geração. Então, ali foi uma parceria muito interessante, porque ela pôde se jogar no que ela acredita, no que ela gosta, sem precisar entrar dentro de um código de vestimenta, que seria um código tradicional para o Oscar. Então, ali eu acho que ela ganhou pontos da Billie Eilish. Ela manteve a identidade dela vestindo uma roupa que supostamente, né, seria uma roupa de gala, but não, né? Aqui não. Exatamente. E já aconteceu alguma vez de alguma artista, uma atriz, ir com o mesmo look que uma outra? Já aconteceu o seguinte, não exatamente o mesmo look no mesmo Oscar, mas looks parecidos em edições diferentes. Então tem uma que me chamou muita atenção, porque eu adorei o vestido, tanto de uma quanto de outra. Nicole Kidman vestiu, em 2007, aquele longo vermelho com um laço maravilhoso atrás do pescoço da Balenciaga. Anos depois, acho que 2011, a Emma Stone vestiu também um vermelho maravilhoso com laço, um pouquinho mais soltinho a saia, mais evasê, um pouquinho mais soltinha a saia. Mas os looks muito parecidos, e isso, é claro, faz com que a mídia toda repita as fotos das duas e coloque toda aquela questão do mesmo look e tudo. Mas foram edições diferentes. É claro que isso acontece, porque dentro da área de alta costura, de vestidos de festa, a gente tem um número limitado de concepções, de estilos, de desenhos que se podem fazer. Então, meio que foi parecido. E a Emma Stone, então, estava com um vestido Jean-Baptiste Valli, ou seja, muitos anos depois, outro estilista, mas um perfil parecido. Sem dúvida. E, assim, sempre todas lindas e belas, né? Sempre lindas, é impressionante. São poucas as atrizes que são indicadas ao prêmio de melhor atriz que não estão lindamente vestidas. É claro que o Oscar tem uma frequência de pessoas de várias áreas diferentes. Então, eventualmente, você vê no tapete vermelho um ou outro look que não são bonitos, que não couberam, que não ficaram bem. A gente ainda pensa, puxa vida, será que essa atriz não foi bem instruída? Por outro lado, acho que isso acontece em qualquer evento social. Mas, normalmente, as atrizes que estão indicadas ao Oscar de melhor atriz são aquelas que cuidam muito do que elas vão estar vestindo. Falando uma pessoa que estava linda, mas acabou passando por um momento um pouco constrangedor, né? Que chegou até a virar meme, foi a Jennifer Lawrence em 2013, né? Que ficou até famosa aquela imagem dela usando um vestido branco, bem comprido, e que ela cai na escadaria. Conta um pouquinho a história pra gente aqui, Laura. Então, a Jennifer Lawrence, ela tem já um histórico de uma pessoa que cai em Oscar, né? Isso é uma brincadeira já, realmente, como você falou, vira um meme, porque ela não é a primeira vez que ela tropeça, enfim. Em 2013, ela foi receber o Oscar de melhor atriz e ela tropeça nas escadas, Vicky, e ela cai com aquele vestido Dior absolutamente lindo. Então, a cena dela caindo, ou seja, as imagens que ficaram para o futuro, são imagens belíssimas. Ela parece uma Cinderela caindo. Caiu com elegância. Caiu com elegância. Ela ficou belíssima na posição em que ela estava caída. Então, isso tudo, se num primeiro momento uma grife como a Dior
se assusta e pensa, meu Deus, o vestido que eu mandei para ela caiu, não pode não ser bom. Ao contrário, porque a posição dela não foi uma posição que ficou feia, ela ficou lindíssima, parecia um editorial de moda, ela caída naquela posição, e logo depois ela subiu rapidinho e recebeu o Oscar, e ela ainda brincou com a questão toda, porque todos começaram a aplaudir no momento que ela caiu, porque é uma maneira de incentivar a pessoa novamente a se reestruturar. E ela, super simpática, riu e agradeceu os fotógrafos e, claro, todas as pessoas que estavam ali próximas a ela, e as que estavam distantes, né? Porque eu acho que todo o ambiente ali da premiação aplaudiu a Jennifer Lawrence e falou, mas vocês só estão me aplaudindo porque eu caí, não porque eu recebi o Oscar de melhor atriz. Ela estava lindíssima, um corpo lindo, o cabelo perfeito, todos aqueles detalhes imprescindíveis para deixar a mulher glamurosa, e mesmo com a queda não teve problema nenhum. Foi ao contrário, muito bacana. Será que ela vai cair esse ano? É bem possível que ela tropece mais uma vez. Jennifer Lawrence é muito estabanada, como a gente sabe. Tudo pode acontecer. Vamos tirar o salto dela. Vamos tirar o salto dela, colocar um tênis como a Billie Eilish, né? Aí não tem Não tem erro. Laura, tem um outro look que... Assim, eu queria muito comentar sobre ele, que foi em 1993, eu vou deixar aqui essa honra pra você falar, que foi o Oscar que uma garota de 11 anos ganhou, né? Como melhor atriz coadjuvante pelo filme O Piano. Conta pra gente quem foi essa personagem icônica, né, da história. Então, a Anna Paquin ainda trabalha, hoje ela tem mais de 30 anos, é uma atriz que tem um trabalho relevante, muito bacana, e aquele foi um dos primeiros Oscars para uma menina. Já tinha acontecido para uma menina de 10 anos, Tatum O'Neal, anos antes, e aí a Anna Paquin recebe por O Piano. E claro que ela não estava esperando, porque uma menina de 11 anos nem se prepara muito para um discurso, nem nada disso. Ela ficou tão surpresa que quando ela chegou à frente das câmeras, ou enfim, né, na frente do palco, com o prêmio na mão, ela titubeou, ela só ria, não conseguia falar nada num primeiro momento. E ela estava usando uma roupa que eu diria que não é especificamente uma roupa, assim, elegante para um Oscar, mas ela, sendo uma menina, ok, um traje azul marinho, com um brilho e uma touquinha na cabeça. Eu, se fosse a mãe dela, teria instruído a não colocar aquela touquinha na cabeça, deixar um cabelo bem bonito, fazer um penteado, enfim. Mas ela pode tudo, porque além do talento, era uma menina de 11 anos, então... Palmas para Anna Paquin. E o que você acha? No Oscar, o que vale mais? A elegância, né? Ou a ousadia? Eu acho, Vitória, que a elegância, porque a ousadia, a gente teve exemplos, assim, de mulheres ousadas que não ficaram elegantes. Mas a ousadia também, às vezes, ela faz bem, assim, como no caso da Jane Fonda, em 1972, né? Que ela usou um terno. Ela usou pra época, você não acha? Sim, em 72 ela usou um terno Yves Saint Laurent. Então, não esquecendo um pouquinho antes, nos anos 60, o Yves Saint Laurent criou a marca própria. Ele já tinha trabalhado como assistente do Dior. O Dior faleceu, ele ficou à frente da casa Dior durante muitos anos e depois ele criou sua própria casa, Yves Saint Laurent. E ele tinha criado recentemente o terno para mulheres. Então, isso na moda já estava acontecendo, as revistas de moda já estavam divulgando isso há bastante tempo. Então, nos anos 70, Jane Fonda, que era também ainda, né, uma atriz de grande relevância, já era na época, ela usou um pouquinho usando calças, né, na premiação do Oscar, ao invés de um vestido. Mas um terno que era de Yves Saint Laurent. Então, a gente não está falando de uma pessoa novata no momento, que criou uma coisa... fora do comum. A gente está falando de um criador mundialmente conhecido na França que já tinha criado o terno alguns anos antes, só que ele ainda não tinha sido realmente usado numa festa de gala. Sim. E agora, a gente fazendo uma análise, né, do passado e do presente, você percebe que teve muita diferença. Obviamente, teve uma grande diferença, né? Porque são tempos diferentes e cada tempo a moda conta uma determinada história, claro. Mas você percebe, assim, qual que é a principal diferença, né? Se você pegar do primeiro Oscar para hoje em dia, que você consegue identificar nos looks, né? O que você vê que as artistas estão mais usando, né? O que você consegue enxergar disso?
Eu entendo que a alta costura não se modificou muito ao longo dos últimos 100 anos, ou 93, porque este agora vai ser o 94º Oscar, há 93 anos se faz essa premiação. E por que eu digo isso? Porque os looks femininos e sofisticados mantêm uma linha parecida dos anos 20, 30 do século passado para cá. Linhas retas, muitas vezes, com brilhos, né? O bordado é muito importante, um design, um corte, uma modelagem bem justa faz parte. Então, eu acredito que hoje, quando as mulheres sobem naquele palco, elas querem mostrar realmente, às vezes, um pedacinho de perna num traje elegante, mas que tem esse corte Como na a própria saia. Angelina Jolie já fez. Como a própria Angelina Jolie já fez, exatamente. Nesse look preto que ela usou, ela colocou a perna para fora, ela queria mostrar, né, um pouquinho ali da pele. Muito importante mostrar sempre ombros. Não é que é importante, é possível, né? Porque o ombro de uma mulher sempre é muito elegante. Os ombros e o colo de uma mulher são muito femininos. Então, os vestidos mantêm essa linha há quase 100 anos. Então, Vitória, eu diria o seguinte, não existe muita diferença de lá para cá. Apenas, é claro, as mulheres estão cada vez mais ligadas na moda. Afinal de contas, nos dias de hoje, essa parceria das grandes marcas com as atrizes está cada vez mais próxima. Então, as grandes marcas fazem um contato com as atrizes que estarão na festa, já sabem quem são, e oferecem alguns looks para essas atrizes. As atrizes, é claro, as principais, elas têm na mão delas vários looks de várias marcas diferentes para escolher o look que elas usarão na festa do Oscar. Então, para elas é interessante, porque elas têm, é claro, uma gama de vestidos lindos que elas podem provar em casa, decidir qual vai ser, né, o tipo de acessório, sapato, bolsa, e ao mesmo tempo para a grife também é bacana, porque estar sendo vista, né, um vestido da grife por milhões de pessoas ao longo da premiação, né, não só pela televisão, mas pelas redes sociais, é claro que divulga a marca. Então, uma divulgação espontânea da marca, né? E tem alguma artista, assim, que nunca errou, né, na escolha do look? Algumas nunca erram, e a Nicole Kidman é uma delas. A Nicole Kidman está sempre bem bonita, elegantésima, independente do look, independente da marca que ela está usando, independente do tipo de cabelo, ela sempre faz um penteado belíssimo, sempre está com uma maquiagem perfeita. É claro que ela também não tenta invenções, né? Ela vai para um look mais classudo e sempre acerta. E outra que também sempre acerta é Cate Blanchett, e ela usa várias grifes diferentes e sempre muito elegante. Essas duas atrizes são aquelas que eu colocaria assim no top máximo do Oscar, como as que sempre acertam seus looks. Tem algum look que você lembra que não pegou muito bem, que não ficou muito legal? Olha, um dos looks que eu menos gostei em toda a premiação, que eu sempre acompanho, foi da Bjork em 2001, quando ela usou um look do Marianne Pejoski, que era uma reconstituição de um cisne, como se fosse, né, um cisne envolto no corpo dela. Ficou muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, aquilo para ela foi uma brincadeira, Vitória. Então, não que ela estivesse levando tão a sério a premiação e todo esse processo. Ela foi para lá como convidada, uma das primeiras vezes que ela apareceu no Oscar, e ela se sentiu livre para brincar um pouquinho com esses padrões, com esses códigos de elegância. E, inclusive, foi interessante porque, além de estar vestida como um cisne, ela foi deixando, ao longo do tapete vermelho, uns ovos de isopor, claro, ao longo do tapete. Só que a ideia dela era aquilo, como se o cisne estivesse deixando os seus ovos, ela caminhando. O processo aconteceu de um jeito diferente, os seguranças tiraram os ovos do tapete vermelho. Então, ela não conseguiu manter aquela brincadeira até o final. Mas ela estava muito mal vestida, vamos falar assim, porque ali não teve jeito. Elegância zero. E é engraçado a gente perceber que ao longo do Oscar a gente tem algumas histórias que são bem engraçadas, né? Bem engraçadas e inusitadas, que acabam virando história também, né? Uma história contemporânea. Sim, a própria Celine Dion usou um terno ao contrário, abrindo atrás. E ficou muito estranho. Então, às vezes, você quer colocar um statement, você quer afirmar de um jeito que você é assim ou assado, mas não dá certo.
Então, em vez de confesso virar... que eu gostei Você desse. gostou? Eu gostei. Eu achei muito estranho, achei que não ficou com um caimento bacana na frente. Geralmente as mulheres precisam estar perfeitas de frente. E de costas, é claro que você vê menos. O look ali, eu achei que ficou até interessante de costas, mas de frente eu De achei costas, que não então, ficou bonito. eu achei interessante de costas. E eu achei interessante justamente porque ela fez uma moda rompendo com a moda. Então, Rompendo com a moda, nesse sentido, sim. Foi realmente, ela chamou, paradigma. ela chamou atenção. E esse terno da Celine Dion, por incrível que pareça, foi da Maison Dior. Mas, nesse caso, o diretor de criação era o John Galliano, que era extremamente irreverente. Então, ele à frente da Maison Dior, em vez de fazer uma moda que talvez fosse mais elegante, ele foi para o exuberante, foi para o diferenciado, e ela então vem com esse terno que tá ao contrário. Isso foi em 1999, marcou uma época. Marcou, sem sombra de dúvidas. E aqui, antes da gente finalizar, Laura, tem algum look que se você olhasse, você falaria, nossa, eu iria com ele pro Oscar, assim, de alguma artista? Olha, eu vi que se eu fosse escolher um dos vestidos já desfilados no tapete vermelho do Oscar, eu iria por um que a Cate Blanchett usou em 2011, do Givenchy. É um vestido tão elegante, tão feminino, com bordado diferenciado no peito. É um vestido tão simples, por um lado, pelo corte. A modelagem é simples, é uma modelagem bastante clássica, mas com esse bordado ele ficou muito diferenciado. E uma cor clara, linda. E não esquecendo que eu trabalhei com o Hubert Givenchy em Nova York, quando eu fui modelo. Então, eu tenho, claro, uma certa, já um carinho diferenciado pelo trabalho dele e da marca. Ele já era um senhor quando eu trabalhei com ele nos anos 90. Bom, enfim, então, para mim, Cate Blanchett e Givenchy fazem o par perfeito pro tapete vermelho. Bom, eu vou falar o meu aqui também, então, já pra gente Por também. favor. Eu acho que eu usaria o da Lupita Nyong'o, que ela usou em 2014 da Prada. Só que eu colocaria um tênis, né? Porque eu não sei usar salto, então eu acho que eu colocaria um tênis aí. E você poderia, como eu falo, acho que nos dias de hoje, assim, o tênis está muito bem-vindo. O tênis virou um acessório de moda, se antigamente o tênis era só para esporte, hoje ele é um acessório de moda. Então, provavelmente a gente vai ver nesse Oscar muitas meninas, né, as jovens, indo com tênis. O que acontece muitas vezes também, a exemplo da Kristen Stewart, é que ela também não anda bem de salto. Ela está sendo indicada a melhor atriz. É bem provável que ela chegue de tênis e troque na frente dos fotógrafos. Isso é uma coisa que a gente já viu antes. Ela tira o tênis e coloca um salto alto, anda só uns metros e depois ela coloca o tênis de novo. Se você for dessa linha, pronto, tá tudo certo. Maravilhoso. Acho que eu sou dessa linha mesmo. Laura, eu tenho, assim, eu quero te dizer que a gente tá finalizando a nossa conversa com muita dor no coração, porque a gente poderia ficar aqui por horas falando sobre os looks, sobre o glamour, né? Porque, gente, são 93 anos, né? 94 anos por aí de Oscar. Então a gente pode falar até, assim. São centenas, né, de looks diferentes pra gente conversar. E tem muita coisa linda, mas a gente vai, aos pouquinhos, vai chegando lá, né? Bom, Laura, queria aqui agradecer a sua participação hoje. Obrigada. Né, no podcast. Vocês podem escutar a Laura também nos nossos outros podcasts, nas nossas plataformas digitais também, nas nossas plataformas de áudio, falando um pouquinho sobre a história da moda, né? Mesclando isso, que a gente é apaixonado, né? História, moda, arte, né? Tudo isso faz né, um estímulo muito grande para nossa criatividade, para nossa inspiração. Então, vamos sempre falar disso, né, Vitória? Exato. E, Laura, fala aqui as suas redes sociais também pra gente, antes de finalizar, pra galera te acompanhar, seguir, curtir, comentar, compartilhar e tudo mais. Claro, fora Aventuras na História, que eu tô sempre, né, escrevendo e fazendo podcasts sobre a história da moda, eu tenho meu Instagram, @Laura_VWIE, e eu tô sempre postando coisas que envolvem, é claro, todo esse meio que a gente adora, uma mistura de moda, de arte, de trajetórias históricas bem interessantes de grandes estilistas. Então, espero por vocês lá também. Bacana. Bom, e é isso, pessoal. Acompanhem também a Aventuras nas redes sociais e fiquem por dentro dos próximos episódios. Valeu e até a próxima! Beijo, obrigada pelo convite. Beijo, beijo.